Seja bem-vindo ao canal Cliente Rico. Meu nome é Thiago e no vídeo de hoje nós vamos ver como ter um rendimento com fundo imobiliário Gari 11, um fundo de tijolo, um fundo bom, barato e ter um rendimento mensal de R$ 300 por mês investindo nesse fundo. Vamos aqui para a tela do meu computador e vamos falar um pouco sobre o Gari 11, que é o Guardian Real Estate. É um fundo de tijolo e ele está numa cotação de R$ 8,69 enquanto eu gravo esse vídeo. E ele tem pagado um dividend yield de 12,8. Que é dividend yield? É os rendimentos que ele recebe e ele distribui aos seus acionistas, aqueles que têm cotas do fundo. Então vamos supor, se você tem R$ 100 guardados nesse fundo que você investe nele, R$ 12,08 voltam para você anualmente através desse fundo. E ele está com um PVP descontado, que é o preço sobre o valor patrimonial dele, ou seja, o valor que ele está com 6% de desconto. Vamos supor que você compre uma casa de R$ 1 milhão e você quer comprar muito aquela casa. E aí, de repente, ela está com um desconto de 6%, ou seja, o dono do imóvel falou para você que se você comprar hoje, ele está com 60 mil de desconto, que é a porcentagem que ele está aqui de desconto. Então, você tem um desconto aí de 6% em cima do valor real dele. A liquidez do fundo é excelente. Por quê? Porque tem uma negociação diária de mais de R$ 5 milhões por dia. Então você não vai ter problema com liquidez. E diferente de uma casa, um imóvel que você tem, quando você coloca a venda, se você precisar vender esse imóvel, geralmente você não tem liquidez. O que é isso? Você coloca para vender, tem que esperar um comprador, depois tem o processo de contrato e de dinheiro na conta, e liberação de crédito, e um monte de coisa. Isso às vezes demora meses, em alguns casos até anos, para você conseguir quitar. Aqui não. Deu algum problema, você não quer mais o fundo, você vende ele na bolsa e em questão de minutos ou um dia útil no máximo, o seu dinheiro já está na conta para você poder usar. E aqui nós tivemos também um rendimento desse fundo de 8,22% no último ano. Então ele valorizou a sua cota em 8%. E aí eu quero te mostrar aqui que é um fundo que tem mais de 147 mil cotistas, é um fundo híbrido, ele é de tijolo, mas ele é híbrido por quê? Porque além dos galpões logísticos que ele tem também outros imóveis comerciais, como mercados e outras coisas assim que ele tem no seu portfólio. Eu quero te mostrar aqui também que nos últimos 12 meses ele pagou um dividendo de 12,08, mas a média nos últimos 5 anos é de 13,49% desse dividendo. Então, se você estivesse investido há 5 anos atrás, você teria recebido uma média de dividendos de 13% ao ano. E o último rendimento dele foi de 8 centavos. Grava bem esse valor para a gente entender como nós vamos fazer uma renda média de R$ 10 por dia com esse fundo imobiliário. E outra coisa, esse é um fundo excelente, por quê? Porque ele tem diversos imóveis, como você está vendo aqui, ó. Em São Paulo ele tem 8 imóveis, na Bahia ele tem 4, no Rio Grande do Sul ele tem 2, na Paraíba 2, Alagoas ele tem 2 imóveis, no Distrito Federal, na capital, tem 2 imóveis, no Rio de Janeiro ele tem 2, no Pernambuco ele tem um imóvel, no Maranhão ele tem mais um imóvel, em Goiás é um fundo diversificado, com diversos imóveis. E uma dica que eu dou para você, nunca compre um fundo imobiliário que tem só um imóvel, porque o risco é muito maior, mas quando é diversificado, o risco é menor. E outra coisa que nós temos bons inquilinos, como Pão de Açúcar, como Matheus Jacobina e outras empresas aqui que alugam esses imóveis. E mais um detalhe aqui que eu quero mostrar aqui no computador para você ver é a vacância. O que é vacância? É quando tem alguma porcentagem de vacância que esses imóveis não estão alugados. E aqui a gente está vendo aqui na tela que a vacância desse fundo é zero, ou seja, todos os imóveis alugados, recebendo os aluguéis mensais e distribuindo esses lucros aos seus acionistas. A estratégia que nós temos para investir nesse fundo imobiliário Gari 11 é da seguinte forma: se você tiver já uma renda alta para colocar,
Eu não aconselho você colocar tudo em um único fundo, mas como é só exemplo, aqui não é dica de investimento, né, e nem de venda de ativo, mas para você entender, se você tiver mais ou menos R$ 30.000, você já passa a receber no mês seguinte, através do fundo imobiliário Gari 11, uma média de R$ 300 por mês com esse fundo. Porque ele tem pago mais ou menos 1% ao mês, então R$ 300 por mês, todos os meses sem você fazer nada, caindo na sua conta. Isso é uma média muito boa que nós temos nesse fundo imobiliário. Outra coisa que nós temos aqui também é os riscos. Qual que é o risco desse fundo? O risco é, de repente, algum inquilino não pagar o aluguel, ter algum problema em algum imóvel. Risco nós temos em todos os momentos da nossa vida, mas já é um fundo resiliente, que já está um tempo no mercado, um bom tempo no mercado. O seu valor patrimonial é mais de R$ 1 bilhão, então é um fundo grande, não é um fundo pequeno. Ele tem uma taxa administrativa baixa de 1% ao ano e ele tem mais de 300 mil cotistas, né, no seu portfólio aí, investindo nesse fundo. Já é um fundo grande que está há um bom tempo no mercado. Então, outra dica que eu dou para você: nunca coloque todos os ovos numa única cesta, diversifica. Então, olhe o Gari 11, olhe outros fundos para você ter uma rentabilidade maior e uma segurança maior nos seus investimentos. Mas se você investe mais ou menos R$ 30.000 nesse fundo, você já vai ter uma renda passiva de R$ 300 por mês ou R$ 10 por dia, como nós falamos no começo desse vídeo. E no vídeo de hoje nós falamos sobre o Gari 11, um fundo de tijolo, um fundo resiliente, muito bom. E a partir de R$ 30.000 você já tem uma renda passiva de R$ 300 por mês ou R$ 10 por dia. Mas como eu falei antes, não invista só em um fundo, invista em diversos outros, para você ter segurança e ter um bom rendimento. E se você quer ver mais fundos imobiliários, inscreva-se no canal. Deixe aí nos comentários qual fundo você gostaria de ver aqui no canal, qual ação, qual investimento você quer ver aqui, que nós faremos aqui com muito prazer para você. E fique com Deus e até uma próxima vez.